Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Cá Entre Nós. Hoje o tema é daqueles que literalmente pode mudar a forma como você pisa e vive. Vamos falar sobre fascite plantar, uma das causas mais comuns de dor no calcanhar e que afeta principalmente quem passa muitas horas em pé. Nosso pé é uma estrutura incrível, que sustenta todo o peso do corpo e ainda nos impulsiona para frente em cada passo. No entanto, quando a fáscia plantar, um tecido fibroso que dá sustentação ao arco do pé, sofre sobrecarga, pode causar dor e limitação. Para nos ajudar a entender como prevenir e tratar essa condição, recebemos o fisioterapeuta Rafael Pereira Ferraz, da Alpes Ortopedia. Rafael é formado pela Unimetrocamp, com especialização em fisioterapia traumato-ortopédica e desportiva. Também possui formação completa no método Pilates, incluindo o Pilates avançado e o clássico, o que amplia ainda mais a sua atuação na recuperação funcional e na prevenção de lesões. É com muita satisfação que recebemos hoje esse profissional que une conhecimentos técnicos e experiência prática para falar sobre o tema da nossa entrevista, pisando firme, como tratar e prevenir a fascite plantar. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu querido amigo Rafael. Tudo bem? Olá, Nelson. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a você
por essa oportunidade de estar aqui com você no seu canal, para falar um pouco, né, sobre a fascite, né, e orientar as pessoas sobre as suas disfunções, né, os seus sintomas, e realmente trazer como uma cartilha, né, para a gente entender melhor o que está acontecendo com o nosso corpo e se cuidar, né, Nelson, que é o mais importante. Isso mesmo, Rafael. A ideia é essa, nós trazemos aí de uma maneira mais simples e mais didática, não tão técnica, né, aquilo que a gente pode fazer. E a fascite realmente é uma causa muito grande das dores que as pessoas têm, né? E para nós começarmos, Rafael, eu gostaria que você explicasse exatamente o que é a fascite plantar. Eu dei uma prévia, mas eu falando é uma coisa, você é outra, né? E por que ela se tornou uma queixa tão comum nas clínicas de fisioterapia? Bom, Nelson, vamos lá. O que é a fascite plantar, né, Nelson? A fascite plantar, ela é um tecido fibroso, né, que liga entre o osso e o calcanhar, Nelson. Ela ajuda a sustentar os nossos arcos plantares, né? E por que, né, dessa disfunção nessa região, Nelson? O nosso pé, a região da fáscia, ela serve como molinete, Nelson. Então, o nosso pé, quando a gente está em pé, ou quando caminha, ou quando corre, né, o nosso pé, ele absorve a carga e devolve. Então, absorve e devolve. E também, quando a gente fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, ela também recebe toda a carga do nosso corpo, Nelson. Então, o que acontece nessa situação? Há um processo inflamatório, principalmente nas inserções da fáscia plantar. Então, na inserção da região do calcanhar e também há sintomas na região aqui entre os metatarsos. Então, primeiro, o dedo do hálux ali, entre todos os metatarsos do pé, que é onde a fáscia se insere, é onde ela tem as suas origens. Então, como eu te falei, então, há uma inflamação nessa região das inserções da fáscias, que acaba gerando dor e acaba gerando essa limitação, e gerando a fascite plantar, que vem de fáscia mesmo. A inflamação na face, então fascite. Tudo que é it, inflamação, né? Então, exatamente, né? Então vamos juntar, é fácil, hein? Fáscia com it, fascite. Então uma inflamação na face. Perfeito. Excelente. Rafael, quais são os principais sintomas e como uma pessoa pode identificar que está com a fascite plantar e não apenas com um simples cansaço nos pés? Perfeito, Nelson. O principal sintoma é a dor, né, Nelson? Principalmente na região do calcanhar e durante o caminho da face também. Então, ela fica necessariamente só no calcanhar. Então, ela fica durante toda a região ali da face do pé, na região da planta ali do pé, tá bom? O comum realmente é a região do calcanhar, mas ela também está localizada ali na região. Então ela fica na inserção do calcanhar. E também ela, muitas vezes, né, Nelson, a gente saber que está com a fascite, ela tem um sintoma muito clássico, que é a pontada. Nossa, estou com uma pontada no pé. E essa pontada vem bem no calcanhar, na inserção proximal ali. Junto com a pontada, Nelson, vem uma sensação de queimação, uma queimação, né, como se fosse uma faca, né, então uma facada, né, na região do calcanhar ali. E a pessoa também relata a pior dor ao levantar da cama de manhã. E por que levantar da cama de manhã, Nelson? Quando a gente está dormindo, o nosso pé, ele fica na posição de flexão plantar, que a gente chama, que é o pé relaxado para frente. Quando o seu pé está relaxado para frente, há um encurtamento dessa região, né? Há um alívio, não tem tensão. Então, essa região fica encurtada naturalmente, né? E quando a gente põe o pé no chão, a gente vai alongar. E quando a gente alonga, a gente se a área está irritada mesmo, está com uma inflamação, vai doer. Então, ela dói porque a gente alonga o pé de manhã. Por isso que a gente, pisei o pé no chão, dói absurdamente, depois vai relaxando. Porque alonga, depois vai soltando a região e vai melhorando. Esse é o sintoma clássico. De manhã, quando for pôr o pé no chão. E dar aquela pontada no calcanhar ou ali na região da ponta do pé. Isso é tiro e queda, Nelson. Com certeza é o campeão, assim, quando chega pra gente, né? E também a dor, né, ela pode reaparecer ou piorar, né, após longas caminhadas ou ficar muito tempo em pé. Então, não só de manhã, mas após aquele dia de trabalho intenso, tá muito tempo em pé, né, como eu te falei, uma sobrecarga grande na região,
também pode gerar dor, Nelson. E caminhadas também, pessoas que correm também podem sentir. Então, eu te falei, como se fosse um molinete. Então, ela recebe e devolve, recebe e devolve. Então, o excessivo ali, com a musculatura não tão preparada, acaba gerando também dor. Então, ela fica ao levantar, que é o clássico, ao caminhar, e após um longo dia de trabalho, quando fica muito tempo em pé. Tá? Então, seria aí praticamente esses grupos, né? Assim, os grupos mais propensos a desenvolver essa condição, como atletas ou profissionais que ficam muito tempo em pé, como você bem disse agora. Isso é interessante. O Rafael, o diagnóstico da fascite plantar é clínico ou é necessário fazer exames de imagem? Bom, vamos lá, Nelson. Ele é clínico também. Grande parte é clínico. Então o diagnóstico ela é feito, né? A maioria dos casos clínico, ou seja, né, feito com uma base na conversa com o paciente. Então eu faço uma anamnese, eu entendo o caso, né? Pergunto para ele como que é o trabalho, pergunto se faz algum tipo de atividade, né? O exame físico é muito importante. O exame físico, eu vejo as inserções da face. Então eu vou avaliar o paciente, eu vejo a região do calcanhar, onde se insere, e as regiões do metatarsus ali também. Então tem o exame da anamnese, que é muito importante, o exame físico, né? Esses dois aí a gente consegue ter uma base muito boa, né? Então, uma fase inicial da face plantar a gente já consegue identificar. Também, né? O profissional, geralmente, né, o fisioterapeuta, ele avalia o local e o tipo da dor. Como eu te falei, então a dor no calcanhar, então especialmente nos primeiros passos do dia, como eu falei que é o sintoma clássico. Isso. O histórico recente, o que é isso? Então, aumento da atividade física, uso de calçados inadequados, né? A permanência, tem muito tempo em pé, ou horas, né? A palpação da região da face, nas inserções que eu acabei de citar, e que costuma gerar dor local, né? E tem um teste chamado teste de Windex, que o paciente fica em pé, com os dedos dos pés sobre uma borda, e o hálux, o dedão, é estendido passivamente, que é isso? Quando eu alongo o dedão. Se isso gerar dor, o teste é positivo. Também, a indicação de exame de imagem também, Nelson. Mas o exame de imagem, quando ele suspeita de uma dor muito persistente, que eu quero ver que grau tá essa fascite. Já tem um esporão aí junto? Então, realmente, ele 90% aí a gente faz o exame clínico aí. Caso o paciente, né, relata muita dor aí, durante o processo, aí a gente faz uma investigação com o exame de imagem para ter mais noção da região da face mesmo. Então, você comentou aí sobre uma palavra interessante que a gente ouve bastante no mercado. O que é o esporão? O esporão é um acúmulo de colágeno inflamatório na região da inserção do tendão, tá bom? Então, aquele ganchinho, exatamente, é um ganchinho que vira ali bem na origem da inserção do tendão. Isso acontece por processos inflamatórios na região, né? Então gera o acúmulo, e esse acúmulo vai virando tecido fibrótico. Aí vai virando esse esporão, vai virando como se fosse um ganchinho mesmo. Como fosse, entre aspas, a grosso modo mesmo, como se fosse um osso. Mas não é. É um tecido fibrótico que gerou ali. E isso é reversível? O esporão é reversível ou não? Nelson, por partes. Depende do grau, um grau muito elevado ali, né? Bem no início a gente consegue com movimento quebrar o tecido ali e melhorar. Mas em um grau um pouco mais elevado, aí já é um tratamento realmente um caso cirúrgico aí. Entendi. Tá. Ô, Rafa, como que a fisioterapia atua no tratamento da fascite plantar? E quais são os recursos mais utilizados nesse processo? Bom, vamos lá, Nelson. Então, a gente faz uma avaliação postural do paciente, uma avaliação funcional e postural. A gente atua também no controle da dor e na inflamação, a melhora da flexibilidade e da dor muscular, dor muscular não, da força muscular. A gente vai fazer uma reeducação da marcha e da biomecânica desse paciente e a prevenção de recorrência. Então, essas são as nossas bases. Vamos lá. A gente também trabalha com orientações sobre calçados, exercícios domiciliares e ergonomia para os pés, né? E, em alguns casos, né, orientações de palmilhas ortopédicas também. E o tempo de recuperação, Nelson, varia, né? Mas a maioria dos pacientes
apresenta melhora significativa entre 4 a 8 semanas, com a fisioterapia adequada, tá? Não realizando qualquer exercício da internet, tem que ter uma leitura do que está acontecendo, que ela pode ser de vários fatores, Nelson. Então, não é só o trabalho, a gente também tem uma questão biomecânica do paciente. Então, por isso, uma avaliação é super importante passar com um fisioterapeuta para conseguir entender o que está acontecendo ali. Tá, entendi. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Além dos tratamentos em consultório, existem exercícios que a pessoa pode fazer em casa para aliviar a dor e acelerar essa recuperação, Rafael? Pode sim, Nelson. O que eu gosto de passar, primeiramente, né? Quando acordar, que é o momento onde você mais sente dor ali, eu falo para o paciente, olha, antes de acordar, vamos massagear a região dos pés, então região do calcanhar, então tá toda a face plantar lá. Então peço ao paciente massagear o pé, soltar aqui a região do calcanhar, vem soltando toda a face com o pé com a mão mesmo, vem massageando, soltando, mobilizando esse tornozelo, aquece ali, solta mesmo com a mão, força, dá uma boa aliviada e põe o pé no chão, saber como que a melhora, você sentir uma melhora diferente quando você fazer uma preparatória antes de levantar, tá bom? E também, Nelson, é mais uma questão de dor, tá, Nelson? Eu não vou entrar com exercícios aí, tá bom? Então, eu gosto de passar primeiro esses alívios, soltar a região do pé. E também gosto de passar, Nelson, bolinha de massagem com o pé. Sabe aquelas bolinhas de cachorro, de grãozinho? Sei. Você vai passar ali massageando, não apertando firme, é para massagear. Então, o peso do seu próprio corpo, ou sentado ali na cama, faz a massagem, passando a bolinha para frente, para trás, durante todo o pé, toda a região da face. Eu gosto de passar também que alivia a tensão. Para ir relaxando realmente, como você comentou.
para ir relaxando, Nelson. E indo soltando e melhorando essa região, né? Eu ia falar de alongamento de panturrilha, mas tem aspas aí, Nelson. Às vezes a pessoa tem uma mobilidade de tornozelo, tem um alongamento de panturrilha, mas isso não é a causa primária, Nelson. Então, eu gosto de passar, primeiramente, fazer a leitura com o paciente, entender a biomecânica que está acontecendo, e depois prescrever exercícios. Mas esse é um exercício de relaxamento, para soltar a região da face mesmo, tá bom? Então, eu gosto de, primeiramente, ir por esse lado. É aquele alívio imediato e que pode ser conseguido mesmo ainda na cama, antes de levantar, você faz uma massagenzinha relaxante para poder Perfeito. ir melhorando. Nelson, e também, Nelson, tem pacientes, uma fascite um pouco mais avançada aí, tá? Um grau bastante inflamatório na região, tá tratando, mas realmente sente bastante dor. Existe órtese específica para a região do pé, também, para a região da face, para usar durante a noite, como eu te contei, onde está um encurtamento e é um relaxamento da região. É quando põe o pé no chão, mas sente a dor. Então, tem órtese que é para ser utilizado apenas à noite. Bom, em casos avançados de fascite plantar. Certo. E quantas palmilhas ortopédicas realmente ajudam no alívio da dor e na reabilitação? E em que casos elas são indicadas, Rafael? Bom, Nelson, realmente a palmilha, ela pode ser muito eficaz, né, no alívio da dor e no processo de reabilitação da fascite plantar, mas principalmente quando a causa da condição está relacionada à alteração biomecânica, Nelson. Então, interrelação da marcha, elas são muito, é um recurso complementar à fisioterapia, sim. E quando bem indicado, ajuda a distribuir a carga da região do pé e melhorar o alinhamento e reduzir, né, o estresse sobre a face plantar. Mas, como eu te falei, após uma leitura, né, e realmente se é necessário ou não. Porque às vezes a palmilha indifere um pouco, tá bom? Em alguns casos, ela é super eficaz, ajuda muito. Alguns casos, né, Nelson? Você realmente tem que fazer uma avaliação, tem que identificar por que está sentindo essa fascite, e não já sendo gastando dinheiro e fazendo palmilha. Vamos com calma, passa por um profissional, entende o que está acontecendo com o seu pé, e depois realiza, faça uma palmilha. Eu acho que a passagem pelo profissional sempre é fundamental, né, Rafael, para saber o que vai ser feito e da maneira correta, né? Não se auto medicar, como dizem, né? Vou fazer isso para melhorar. De repente você pensa que está melhorando e está complicando mais ainda a situação. O Rafael, o tipo de calçado, como você comentou, influencia no desenvolvimento da fascite plantar? Que orientações você daria para quem busca mais conforto e a prevenção? Bom, Nelson, sim, o tipo de calçado influencia no desenvolvimento da fascite, no agravamento, e também ajuda na prevenção da fascite plantar. Prevenção. Então, usar sapatos inadequados, como muitos baixos, rígidos, sem suporte ou mal ajustado, Nelson, pode aumentar aí a sobrecarga na região da face e, sim, favorecer a microlesões e aumentar até o processo inflamatório. Então, aquele calçado duro, rasteirinha, né, isso contribui a aumentar, né, o processo inflamatório se a pessoa já predispõe a ter uma fascite plantar. Por enquanto, eu peço para não utilizar, né, até a gente cuidar da região do pé, e depois você pode utilizar por questão de estética, né, uma rasteirinha, algo mais bonito, né, de se utilizar, né, mas não como utilizar um calçado para o dia a dia e para o trabalho. Pessoas que estão no processo aí de inflamatório da região da face, né, pode ser um agravante, Nelson. E eu recomendo, né, que seja que for comprar um calçado ali para uma corrida, para uma caminhada, né, um calçado que realmente ajuste ao formato do seu pé, um calçado leve, né, para ter melhor distribuição da carga na região. Tem uns calçados que realmente favorecem bastante aliviar essa sobrecarga no pé, tá bom? São indicados algum calçado, sim. Bom, Rafael, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar tratar essa dor por conta própria, sobre o que nós estávamos comentando, né? Sem a procura de um profissional.
Perfeito. Bom, Nelson, muitos casos de fascite plantar se agravam ou se tornam crônicos justamente por causa dos erros comuns, né, do autotratamento, né, isso é perigoso, Nelson. A dor no calcanhar, ela costuma ser subestimada, tá bom? Então, e sem orientações adequadas, as pessoas acabam adotando práticas que pioram a inflamação em vez de ajudar, Nelson. Por exemplo, ignorar a dor inicial e continuar atividades de impacto. Muitas pessoas, né, continuam a correr, caminhar longos trajetos, longa distância, ou passar o dia inteiro em pé, mesmo com dor. Consequência, né, o agravamento da inflamação e o risco de tornar a condição crônica. Né? Deixa de ser agudo e passa a ser crônico. Importante também a automedicação e o uso excessivo, Nelson, de anti-inflamatório. Você só está enxugando o gelo, gente. A medicação, em alguns casos, é interessante para controlar o processo de dor, o processo inflamatório, né? Mas não é a solução. Então, usar medicamento por conta própria, sem tratar a causa específica, eu te falei, só está enxugando o gelo, a causa estava sendo mascarada. Então, você vai ter um alívio momentâneo da dor, mas a lesão persiste. E pode piorar a reabilitação, né? Alongar de forma errada também, ou excessiva. Então, algumas pessoas exageram no alongamento da face. Ou fazem movimentos bruscos, consequência, de novo, microlesões e adicionais à piora do quadro, né, Nelson? A falta de fortalecimento muscular, às vezes ficar só na massagem e ficar só no alongamento, não vai, né, gente? Tem que fortalecer a região do pé. A região do pé, a gente chama de foot core, que é as musculaturas profundas do seu pé. Mas não só o foot core, mas toda a região do tornozelo ali, incluindo os músculos que se inserem na região da canela, né? A grosso modo. Então, fortalecer o pé e essas musculaturas é super importante. Então, confiar apenas em repouso ou alongamento sem trabalhar os músculos do pé e da perna, consequentemente, a fascite continua sobrecarregada por falta de suporte muscular. Resumindo, né, Rafael, qualquer sintomas tem que realmente procurar um profissional, não só para fazer o tratamento adequado na clínica, mas também orientações de como fazer esses outros exercícios em casa para fortalecimento muscular e da região, como você está dizendo, né? É mais complexo do que a pessoa imagina. Então, realmente, sempre a procura de um profissional com essas orientações. Rafael, cá entre nós, você já teve fascite plantar ou alguma dor semelhante? Como fisioterapeuta, o que essa experiência pessoal, se é que aconteceu com você, te ensinou sobre cuidado com os pés no dia a dia? Bom, Nelson, nós também sofremos com fascite plantar. Eu trabalho o dia inteiro em pé, né? Eu trabalho de manhã e tarde e noite. Então, meu pé é sobrecarregado. Eu já tive fascite plantar e ainda continuo tratando a minha fascite plantar, né? Porque eu ainda continuo recebendo sobrecarga, porque o meu trabalho continua, e eu tenho que continuar fortalecendo a região do meu pé, Nelson. A minha experiência. Como eu descobri, né? Eu comecei com uma dor, de novo, uma dor na região do calcanhar, mas é aquilo que eu te falei, né? Não dá importância para dor, né? Achar que dali é normal, né? Mas eu já estava com o meu sinal de alerta de físio ligado ali, né? E essa dor, Nelson, começou a piorar. Então, durante meu trabalho, na parte final do meu dia, tarde para noite ali, meu pé começava a doer muito, Nelson. E eu sentia dor na panturrilha também. Minha panturrilha começava a contrair demais, começava a ficar tenso, né? Por estar muito tempo em pé. Aí começou a me ligar um sinal de alerta. E foi a cartada final, foi quando eu acordei de manhã, fui colocar meu lindo pé no chão e eu senti aquela facada na região do calcanhar. Aí eu falei, chega de ignorar a dor, vamos tratar, né? Vamos se deixar de ser físio e vamos ser pacientes, né, Nelson? Ainda mais você que tem tudo, não só a técnica, mas a prática, né? E mesmo assim, você viu que eu ignorei alguns sintomas, né, Nelson? Então, mas legal. Rafael, muito obrigado, viu, por sua participação e por compartilhar tantos conhecimentos práticos e importantes aqui conosco. Tenho certeza que
quem nos acompanha agora vai olhar para os próprios pés com mais atenção e respeito, né? Não é brincadeira. E para você que está nos assistindo, lembre-se, dor nos pés não é normal. Cuidar da saúde começa muitas vezes pelo que sustenta todo o restante, o seu passo, né? Então, temos que realmente prestar atenção nisso. Rafael, eu vou colocar aqui os seus contatos agora e vou pedir que você, por gentileza, deixe aí uma mensagem para os nossos telespectadores e seguidores, que nosso programa vai para o YouTube e também para a TV, Canal 4 de Marília. Você deixasse uma mensagem aí para esse pessoal que está nos assistindo. Muito bom. Bom, pessoal, o que sirva de lição, né? Então, a gente prestar mais atenção no nosso corpo. Às vezes, um pequeno sinal é que realmente está algo acontecendo de errado, né? Vamos ter mais o autocuidado, vamos se informar um pouco melhor. Realmente, procura um profissional que entenda o que está acontecendo com você, faça uma avaliação específica, investigue você mesmo, investigue o seu corpo, dê importância para as pequenas coisas que estão acontecendo, né? Então, vamos olhar um pouco mais, prestar um pouco mais atenção, né? E cuidar, né, gente? A gente precisa cuidar do nosso corpo, é o nosso maior bem. Então, sempre alerta e sempre se cuidando. Legal, Rafael, muito obrigado, viu? Bom, pessoal, eu conversei com o fisioterapeuta Rafael Pereira Ferraz. Semana que vem tem mais um entrevistado aqui no Cá Entre Nós e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue aí nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.